Bom, pessoal, vamos lá então analisarmos esse princípio de Pascal. Nós temos aqui, olha só, um recinto contendo um fluido, pode ser líquido, pode ser gás, tá? As leis da fluidomecânica são as mesmas, ok? E aí diz o seguinte enunciado, clássico, padrão. Um acréscimo de pressão exercido em um ponto de um líquido em equilíbrio pode ser líquido, pode ser gás, tá? Tanto faz, aqui está somente líquido, qualquer fluido funciona, ok? As leis da fluidostática, não é somente o princípio de Pascal. É transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, ou gás também, e as paredes do recipiente que o contém. O que quer dizer isso? Reparem uma coisa, nós temos aqui, olha só, uma força aplicada nessa área, certo? Imagina uma força de 50 newtons, suponhamos, numa área de 10 metros ao quadrado, que é muito 10 metros ao quadrado, tá bom? 50 dividido por 10, 5, né? 5 newton por metro quadrado, que pode ser expressado em Pascal, 5 Pascal. Beleza? Tá? Quem não lembra como é o cálculo de pressão, conceito, força sobre área, força dividida numa área, a gente até comentou isso na aula passada, né? Isso. Repare, esse 5 newton metro quadrado, de newton por metro quadrado, ou 5 Pascal, ele é transmitido para qualquer ponto, tá? E aqui eu tenho como referência esse ponto 2 aqui no recipiente. Se a gente pegasse esse tipo de análise e colocasse naquela simulação, que a gente vai fazer isso ao vivo no Meet, tá? A gente vai ver esse acréscimo em diversos pontos e analisando isso através do manômetro, que é aquele relógiozinho que a gente arrasta na simulação. E aí, por exemplo, esse acréscimo que a gente poderia ver em 5 newton aqui, seria visto nos outros pontos, demonstrando através do relógio. Não sei se vocês lembram que quando a gente tinha naquele recipiente os relógios já nas linhas horizontais, demarcadas lá, né, naquele tanque, quando a gente mexia na densidade ou colocava ou tirava a atmosfera, os relógios eles movimentavam, tá, ou aumentando a pressão ou diminuindo de forma igual, tá? O aumento, né, um ponteiro indo para o sentido horário ou no sentido anti-horário, era iguais em ambos. Não sei se vocês recordam, a gente vai fazer isso novamente. Então, é princípio de Pascal. O acréscimo, seja aumentando a pressão ou diminuindo a pressão, vai ser ambos, né, iguais em qualquer ponto do recipiente, tá, que contém o fluido, ok? E em um detalhe, não só na estrutura do fluido, não só analisando verticalmente, mas também nas paredes do recinto. Olha essa ideia. A gente não tem analisado pressão na horizontal. Aqui nós temos aqui um recipiente, tá? Na horizontal, o fluido ele exerce pressão. Esse tipo de análise a gente não fez. Não é um conteúdo um pouquinho mais avançado, tá? Para um nível de ensino médio, não é padrão a gente trabalhar isso com vocês, tá? Ainda vou pensar se ao longo do caminho eu venho desenvolver esse tipo de estudo com vocês, ok? É um pouquinho mais avançado. Muito bem, princípio de Pascal, tá? É somente esse enunciado, agora a gente vai ver as aplicações. Só que antes, e as aplicações é aquilo que a gente viu, como por exemplo, nas imagens anteriores, que eu mostrei no vídeo anterior, que a gente viu aquele acréscimo de força, naquela multiplicação de força. Uma força atuando num sistema e a gente tendo essa força sendo multiplicada, aumentada, para atuar, né, para poder movimentar ou parar um objeto de grande massa, né? Que teoricamente, se a gente fosse aplicar a força diretamente, não ia dar condições alguma de fazer alguma alteração no sistema. Quando eu falo sistema, naquilo que a gente está analisando, né, em termos de objeto, na sua massa total, certo? Então a gente usa o princípio de Pascal da mecânica de fluidos, ok? Repare, nós temos aqui uma animação, vou abrir ela, deixa eu ver se ela rodou. Rodou. Muito bem. E aqui nós temos umas propagandazinhas aqui. Isso aqui é de
é de uma outra plataforma, né? Não é a comum que a gente usa, que é o FET. Muito bem, aqui para vocês entenderem mais ou menos, aqui nós temos uma esfera, certo? E aqui, não sei se vocês observam, tem uns furinhos. Dá para movimentar ela aqui, ó. Acho que dá para eu... aqui, ó, dá para movimentar a esferazinha, beleza. E aqui seria um cilindro, ok? Contendo um êmbolo. Imagine, por exemplo, como se fosse, sei lá, uma esfera de plástico, de vidro, com furinhos, e que esteja conectado a uma seringa, né? E o êmbolo seria naquela válvulazinha que você tem a borrachinha e você pode pressionar, diminuir a pressão, enfim. E aí imagine que aqui tem a água aqui dentro. Olha só o que vai acontecer. Bom, à medida que eu pressiono aqui, olha só, se tem água e aqui nós temos regiões vazadas, é evidentemente que esse líquido vai sair, né? Deixa eu ver se é assim que eu faço. Pronto, ó. Vocês estão vendo que está saindo líquido, tá? Eu apliquei pressão, ó. E se eu aumentar um pouquinho mais, ó. Beleza? Vou fazer novamente. Cadê? Tem que reiniciar aqui? Será que... Aqui, reinicia aqui. Ó. Apliquei pressão. Nós vamos ter a saída do líquido. E sai um determinado alcance. E nem aumenta e nem diminui a saída. Se eu aumento um pouquinho mais a pressão, o alcance é maior. Mas veja que nem aumenta e nem diminui porque a pressão não está alterando. Nem está aumentando e nem está diminuindo mais. Retornando aqui, olha só. A pressão está constante. Nem aumenta a pressão e nem diminui. Então, o alcance da saída aqui, o alcance é a saída. A velocidade, só para vocês entenderem. Quando sai o líquido até um ponto onde ele cai, o alcance é da onde caiu até a região que saiu, a linha horizontal. A velocidade que a gente está analisando aqui é no momento da saída. Então, aqui nós temos uma velocidade de saída, certo? A pressão nem aumenta e nem diminui. Nem aumenta e nem diminui. Então, a velocidade da saída é a mesma para ambos aqui. Quando eu aumento aqui a pressão, olha só, nós temos uma velocidade de saída maior. E outra, durante o aumento, novamente, ó, eu aumentei. Durante esse aumento, é constante. O momento que eu aumentei, ele é constante. Então, a velocidade da saída do fluido é a mesma. Ok? Então, preste bem atenção. Que em ambos os furos, a gente percebeu esse acréscimo de pressão. Não foi só num orifício aqui e no outro orifício aqui. Eu gerei pressão, aumentei a pressão, e esse acréscimo de pressão, para comprovar que foi em toda a região do fluido, a gente percebe isso em diversos orifícios. Que a saída foi a mesma em termos de velocidade. Deu para entender? Deu para compreender? Uma pressão que é exercida sobre um fluido, esse acréscimo de pressão é reaplicado em todas as regiões do fluido, inclusive no recipiente que o contém esse fluido, seja líquidos ou gases. Princípio de Pascal. Deu para entender através dessa animação? Muito bem. Se não deu para compreender, quando a gente tiver um encontro virtual, pelo Meet, a gente pode discutir melhor essa ideia. Beleza? E agora a gente vai para uma outra análise, tá? Seguindo lá o roteiro, tá? Eu tô aqui sem cronômetro do tempo. Mas eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo. E aí a gente vai para uma outra parte, que é essa parte aqui, ó. A prensa hidráulica. Essa aqui é bem bacana, é bem clássico a gente analisar isso aqui, tá? E é baseado naquelas imagens que nós vimos no início dessa aula, né? Como é que a gente consegue ter essa multiplicação de força? Entendemos o princípio de Pascal. Compreendemos como isso acontece na prática através da animaçãozinha. E tá, e como é que faz essa multiplicação de força? Né? A prensa hidráulica, macaco hidráulico, elevador hidráulico, tudo é a mesma coisa, tá?
E através dessa figura que a gente vai ver como é que faz essa multiplicação de forças em sistema de freios, em macaco hidráulico para levantar um veículo, como temos aí na imagem, certo? Enfim, e tantas outras coisas que precisam de multiplicação de força, tá bom? Então, até o próximo vídeo.